olha só, gente, a conquista do voto feminino no Brasil está completando 93 anos nesse mês de novembro. Em 1934, o sufrágio feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Mas ainda existem obstáculos que as mulheres enfrentam no espaço político. Confira a reportagem feita por Nájila Fernandes. No Brasil, antes da década de 30, as mulheres não podiam votar, não podiam eleger quem elas queriam que as representassem nos poderes municipal, estadual e federal. As mulheres eram vistas muitas vezes como sujeito que tinham essa condição de dependente do pai, do marido. E isso não possibilitava essas mulheres a vivência nos espaços públicos. O direito ao voto pelas mulheres foi concedido há menos de um século, há exatos 91 anos, por meio de decreto que criou a Justiça Eleitoral pelo então presidente Getúlio Vargas. Para essa conquista, os movimentos feministas no início do século XX contribuíram bastante. Hoje, no Piauí, o número de mulheres no legislativo poderia ser maior. Apenas 5 estão entre os 30 deputados. O direito do voto foi resultado de uma conquista de lutas históricas, né? E o que a gente vê hoje ainda? A gente vê os partidos políticos, né, ainda terem alguma dificuldade na hora de preencher uma cota que também foi resultado de lutas históricas. Hoje a gente tem o direito de participação de uma chapa, né, de 30%. Mas o que acontece? Boa parte das mulheres, elas ainda não têm a consciência da necessidade da participação dela nesse processo eleitoral. 24 de fevereiro de 1932. Essa é a data em que o voto feminino passou a ser assegurado no Brasil, 39 anos após a Nova Zelândia permitir que as mulheres tivessem esse direito. Mesmo com a aprovação, as mulheres possuíam diversas restrições que as impediam de votar. Somente em 1934, o Código Eleitoral eliminou as limitações, onde apenas mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria tinham o direito. Se a gente pensa a inserção da mulher nesse espaço do voto, né, do direito de votar e ser votada, nós não temos 100 anos, né? Então é muito recente. Existe ainda um caminho muito longo a ser percorrido. No Piauí, só em 1970 foi eleita uma mulher como deputada. Josefina Ferreira Costa foi a primeira deputada estadual do Piauí e a segunda do Brasil. Ela cumpriu o mandato de 1971 a 1974. Dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral mostram que dos 156.454.001 do eleitorado brasileiro, 52,65% são mulheres e 47,33% são homens. Mesmo assim, a representação política delas ainda é limitada. É um convite que a gente acaba fazendo para que as mulheres elas possam de fato participar e que ao invés da gente ficar apenas no campo do protesto, a gente possa ser sujeitos de transformação social. Estamos falando aí de 93 anos. É claro, sabe, que muita coisa se viu nesse Brasil 93 anos depois, né? Nós já tivemos uma mulher presidente da República, uma piauiense governadora, a governadora Regina Souza, né? Foi governadora do estado, a vice-governadora Margarete Coelho, deputadas parlamentares, mulheres na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Agora, nesses 93 anos de história, sabe, o que precisaria ter sido melhorado, aprimorado na participação das mulheres? Joelson, a gente tem uma sociedade que ela é plural. Ela tem brancos, negros, mulheres, homens, mas quando a gente olha para o parlamento, a gente olha para o executivo, para a esfera das decisões, onde as pessoas decidem o que vai valer para todo mundo, tem mais homens brancos. Então, não é representativo da pluralidade da sociedade. A gente precisa de mais olhares para entender as dores e também as soluções para resolver essas dores das pessoas. As mulheres, elas são maioria quantitativamente, mas elas são minoria qualitativamente, porque não são ouvidas como deveriam e todas as políticas que são decididas afetam a vida de
todo mundo, inclusive das mulheres. Bom, ficou claro, sabe, quando você fala que tem uma distorção, né, entre população e representação. Falando sobre mulheres, como é que isso poderia ser solucionado? Como é que essa participação pode ser estimulada e, principalmente, como é que o eleitor pode se comportar para garantir que isso aconteça? É um problema estrutural, naturalmente, e também se resolve com mudanças institucionais. Muitas vezes tem que se avançar a legislação, avançar a punição, o cumprimento daquilo que é determinado. Por exemplo, recursos para as mulheres em partido. Isso está na lei, tem que ter o recurso para elas. Mas na prática isso acontece, a gente vê casos e mais casos da Justiça Eleitoral julgando candidaturas laranja, em que as mulheres estão ali para cumprir uma cota, mas elas não têm igualdade de oportunidade efetivamente. Eu acho que para o eleitor também conseguir olhar essa mulher não só como mãe, como dona de casa, como profissional, mas como alguém capaz de contribuir para o debate público. Eu acho que a gente também faz essa meia-culpa, né, por colocar a mulher sempre numa posição da esfera do doméstico, não da esfera pública, mas como um todo, eu acredito que precisa melhorar a nossa legislação, precisa melhorar também a punição pelo descumprimento dessa legislação, não é suficiente, mas ajuda, e a base de tudo é a educação, é a escola, né? Você começa ali ensinando e mostrando que somos todos iguais. Na posição em que nós estamos, né, Livaldo, fica difícil para a gente fazer essa análise, né, não estando no lugar das mulheres, mas há uma constatação, a dificuldade que os partidos têm tido de formar chapas com participações femininas. Né? É verdade, mas eu concordo plenamente, não só com o que foi abordado na reportagem, como os argumentos aqui apresentados, a abordagem feita pela Sávia. Porque a legislação, ela precisa avançar, mesmo considerando que evoluiu bastante, com espaços para resguardar a presença da mulher na política, em postos de decisão. Sobretudo no parlamento, que é onde as leis são elaboradas, as decisões são tomadas, no poder executivo da mesma forma. Agora, é preciso, além do avanço legal, o avanço da legislação, o cumprimento dela, inclusive com normas duras para punição em casos de desvio de conduta por parte de partidos, de conjunturas políticas que desfavorecem na prática a presença feminina na política. Então, nós estamos numa evolução lenta, é bem verdade, extremamente lenta, mas espero que esse processo seja acelerado e a mulher assuma o papel que verdadeiramente merece na política brasileira. Você vê perspectivas positivas para o futuro, sabe, nesse particular? Eu sou uma otimista, uma iluminista. Eu acho que a gente avança, né, quando enfrenta e abre os problemas, né? Não adianta fingir que não existe um problema. O problema existe, as mulheres ganham menos, elas são menos valorizadas, menos respeitadas, mas há um avanço. É só olhar para 50 anos atrás e olhar para agora, né? Acho que a tendência é melhorar. Tendência a melhorar e que melhore mesmo, gente. Sávia, quero agradecer a sua presença, a sua participação no Jornal do Piauí de hoje. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde, segunda-feira, direto de Brasília. Direto de Brasília, Sávia Barreto. Elivaldo Barbosa, um abraço para você também, Elivaldo. Isso, Gelson, boa tarde, Sávia. É muito bom estar com você presencialmente esses dias. Continuaremos na segunda-feira, você de Brasília e nós daqui. Um feliz final de semana. Muito obrigado a vocês dois.